Tá, vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Então, bom dia a todas as pessoas presentes, né? Quero desejar boas-vindas a todas e a todos, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do ciclo de palestra do tem como a discussão do capítulo, né? História das paixões, né? Do grupo, da professora. Hoje teremos a discussão, a palestra do professor doutor Ananias, né? Que além de professor também é um amigo, né? A gente se conhece há um tempo já e temos algumas participando do mesmo grupo de pesquisa, temos o mesmo orientador e desde o mestrado, né? Que a gente se conhece ainda no mestrado, então é um prazer ter esse espaço aqui com a professora Flávia também, que eu tive o prazer de conhecer em um evento em Paulo dos Ferros, aqui no Rio Grande do Norte. E me chamo Felton Braz, né? Também sou orientando do professor Gilton Sampaio, né? Amigo da professora Flávia, orientador do pós-doc, professor Ananias, né? E é uma satisfação nesse espaço a gente debater, discutir sobre retórica, sobre paixões, né? E aí eu vou começar falando um pouco sobre o debatedor, né? O professor Ananias Agostinho. Então, o título do debate, da palestra do professor, é Uma Escolha de Sofia, a trajetória das paixões do descoberto da linha de frente do Covid-19. O professor doutor Ananias Agostinho é doutor em Estudos da Linguagem pela UFRN, é docente do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Federal Rural do Ceará, docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Associação Ampla entre a UFES, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IEM. É docente permanente do Programa de Mestrado Profissional em Letras. E, como eu já falei, é com um grande prazer que mediu essas discussões, né, estou entre pessoas queridas, pessoas que sempre me inspiraram nas discussões, e também pelo fato de estarmos discutindo aquilo que a gente mais tem paixão, né, que são as paixões, que é a retórica. Anani, doutor. Muito obrigada, professor Sueilton. Podemos dar continuidade? Está falhando um pouquinho. Vocês não estão conseguindo me ouvir? Está falhando um pouquinho, mas nós conseguimos ouvir. Eu falei eu ainda Agora não está dando para ouvir. Eles estão pedindo para você desligar o vídeo, talvez sua voz fique melhor. Vamos fazer essa tentativa? Fala um pouquinho para a gente ver. Oi, estão me escutando agora? Sim, está melhor. Tá, então eu posso falar. Dá para escutar bem agora? Agora eu não estou escutando. Professora, a senhora ficou sem áudio. Desculpa, você pode terminar de falar do Ananias, que nós já ouvimos o que você disse no começo, e fique à vontade para conduzir aí sua fala. Obrigado, professor. Então, a palestra do professor Dr. Ananias Agostinho tem como título Uma Escolha de Sofia, a trajetória das paixões no discurso de médicos da linha de frente
da Covid. É doutor em Estudos da Linguagem pela UFRN, é docente do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, é docente permanente do Programa de Pós-Graduação da Associação Ampla entre o FESA e o docente permanente do Programa de Mestrado Profissional em Letras, o Proflet, da UERN e Unidade de Paulo dos Ferros. Então, como eu já falei, é com prazer que divido esse espaço com o professor Anani, com a professora Flávia, né, para discutir retórica, para discutir sobre paixões, né, então é com muito prazer que eu passo a palavra agora para o professor doutor Ananias Agostinho. Obrigado, sou Ailton. Bom dia a todos e todas. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, Ananias. Sim, está muito bom, Ananias. Prazer em tê-lo aqui conosco. Vou colocar aí só como é praxe nossa, que coloca o seu cartaz de boas-vindas. Obrigado, Então, nosso ciclo de palestras, foi um prazer ter aqui conosco o professor Sueilton, né, se orientando. Não, sou Ailton, é um professor colega. Professor colega que orientando do Gilton. Do né? Gilton, isso. Nós tivemos o mesmo orientador. Tiveram o mesmo orientador, o meu querido colega Gilton Sampaio. É uma alegria ter vocês dois aqui comigo. Sueilton, quando você me falava, né, do nosso encontro em Pau dos Ferros, eu me lembrei com muita saudade da acolhida calorosa que vocês fizeram a nós aí, a mim, ao professor Tom. Muito obrigada, uma alegria tê-lo aqui conosco. Eu espero que seja a primeira vez de muitas, viu? Seja bem-vindo. O prazer foi nosso. Então, posso continuar, professora? Sim, a palavra é toda sua, Ananias. Obrigado. Então, é sempre um prazer estar aqui no PARE, né? Estar agora fazendo parte desse grupo, junto com a professora Flávia, que está me supervisionando no pós-doc. E nós vamos fazer a apresentação do capítulo, né? Do capítulo que nós escrevemos para o livro do PARE, que está sendo lançado dessa maneira, né? Já através desse evento. Queria saber se o slide está aparecendo para vocês. Está sim. Ok? Bom. Então, esse é o título do nosso capítulo e, consequentemente, o título da nossa fala, Uma Escolha de Sofia, a Trajetória das Paixões, no discurso de médicos da linha de frente da Covid-19. O nosso título, né, faz referência a um livro de um escritor americano, né, o William Styron, A Escolha de Sofia. E esse livro, posteriormente, ele também foi feita uma película a respeito, né, do livro, com o mesmo nome, inclusive estrelada pela Meryl Streep, um filme muito aplaudido pela crítica, que inclusive deu Oscar para a atriz, né? E a gente gostaria de começar com esse trecho, que na verdade é uma espécie de epígrafe do nosso capítulo, né? Mas que já aponta para toda a discussão que a gente faz no texto. Esse é um trecho do livro, A Escolha de Sofia, que diz: contemplava o rosto melancólico e pensativo de Sofia. Perplexidade, espanto, terror rememorado, sofrimento revivido, raiva, ódio, perda, amor, resignação, tudo isso estava misturado no rosto à minha frente. Mas logo sua expressão mudou.
e percebi que os fios pendentes da história que ela contara, que obviamente estava chegando ao fim, ainda permaneciam por atar. Como eu disse, esse trecho foi retirado do livro A Escolha de Sofia, e de modo bastante geral, o livro trata, né, sobre a narrativa da história da polonesa Sofia, né? Ela, em pleno regime nazista, né, durante a Segunda Guerra Mundial, estava em um campo de concentração, em Auschwitz, e ela foi acusada de contrabando. E como punição para isso, né, ela encontrava-se presa no campo de concentração junto com seus 2 filhos. O menino, Jen, de 10 anos, e Eva, a menina de 8 anos de idade. Né? Sofia, ela estava terrivelmente preocupada com o genocídio iminente, né, típico dos campos de concentração, e ela dirigiu-se para um oficial para argumentar sobre a sua condição de cristã, né, dizendo tratar-se de cristã e que, portanto, ela não merecia estar no campo de concentração nazista, né? Mas se o regime nacional socialista do Partido Nazista deflagrou verdadeira perseguição ao judaísmo, por outro lado, simpatizava com o cristianismo, né? Especialmente com protestantes e católicos. E por isso Sofia acreditava que, de alguma maneira, poderia escapar do Holocausto com os filhos, se conseguisse, né, argumentar para o oficial. Porém, sem embargo nenhum, o saco oficial, movido por um intenso sentimento de insatisfação e de ódio, decidiu conceder uma prerrogativa para Sofia em função de sua crença. Somente um dos filhos iria para a câmara de gás, sendo que a mãe deveria fazer a escolha. Sofia depara-se com o mais difícil dilema de sua vida: realizar a escolha. Caso contrário, os 2 filhos morreriam. Ela termina escolhendo a filha, argumentando de um ponto de vista utilitário e quase lógico. O menino, por ser mais velho, teria mais chances de sobrevivência ao sofrimento do campo de concentração. Em síntese, né, de maneira bastante geral, esse é o drama que foi contado pelo escritor americano William Styron, né? E o título do livro, A Escolha de Sofia, se tornou uma expressão idiomática, frequentemente utilizada em situações nas quais as pessoas, de alguma maneira, se encontram forçadas a escolher entre 2 alternativas que são igualmente insuportáveis, né? 2 alternativas inconciliáveis, incongruentes, por assim dizer. O termo passou a ser utilizado para descrever situações em que as pessoas precisam realizar uma escolha entre 2 opções de maneira impulsiva e pressionada, né? E isso provoca, nos sujeitos que precisam fazer essa escolha, um exagerado sacrifício, motivado sobretudo pelo sentimento de medo ou de temor que os envolve frente ao mal eminente, que é justamente fazer a escolha. Recentemente, né, no início do ano 2020, o termo A Escolha de Sofia, ele passou a integrar o título de diversas notícias jornalísticas a respeito da pandemia da Covid-19. Como todos nós sabemos, o vírus SARS-CoV-19, né, foi descoberto no final de dezembro de 2019 no município de Wuhan e desde então se alastrou por diversos países de maneira que a gente pode dizer assim, assustadora, né, uma disseminação assustadora, tornando-se, portanto, uma pandemia cujos efeitos já se assemelham aos da chamada gripe espanhola. Né? No nosso texto, nós fizemos essa datação que até o dia 22 de julho de 2020 se contabilizavam aproximadamente 617.902 mil mortos pela doença no mundo todo. Né? No Brasil, hoje, nós já ultrapassamos
um número de mais de 100 mil mortos. Então, trata-se, de fato, de dados avassaladores e que nos assustam. Toda essa situação provocou um estado de calamidade pública, né? Principalmente em razão do colapso dos sistemas de saúde em diferentes lugares do mundo, principalmente na Europa. O colapso se deu, sobretudo, porque o número de leitos disponíveis para atender as pessoas, atender os pacientes contaminados pelo vírus e, portanto, acometidos pela doença, era muito inferior ao número de pacientes. O número de leitos era muito inferior ao número de pacientes. Nesse contexto, né, nesse contorno, cabe aos médicos responsáveis pelas unidades de tratamento intensivo fazer uma difícil escolha, tipo uma escolha de Sofia, que é justamente eleger um paciente para ocupar uma vaga de internamento hospitalar e, como efeito, condenar um outro ou mais de um outro paciente menos afortunado à morte em função da escassez de vagas, né, de internamento. Quais critérios utilizar para fazer essa escolha é uma questão que envolve não somente fatores clínicos e patológicos, mas também que recobre uma dimensão ética e legal. Além de atentar para fatores clínicos e patológicos, os médicos precisam levar em conta a questão ética e jurídica que envolve a escolha desse processo. Sobretudo porque escolher entre duas vidas, né, leva-nos a questionar: é possível valorar hierarquicamente vidas consoante o estado clínico dos pacientes, ou mesmo em conformidade com referências civis e biológicas? Essa é uma questão preocupante e uma questão polêmica, na verdade. Essa questão ela desperta o interesse de toda a sociedade, porque de uma maneira ou de outra o tema nos toca, né? De uma maneira ou de outra o tema nos afeta. Então, como fazer essa escolha? Como valorar hierarquicamente entre duas vidas, por exemplo? Cientificamente, a alocação desses recursos em esgotamentos não deve ser uma escolha puramente subjetiva, né? Inclusive pelo risco de atrair responsabilidade criminal, civil ou profissional para o médico, ou para o médico que realiza essa escolha. Então, não se pode fazê-la de maneira aleatória ou mesmo de maneira subjetiva. Por isso, na cultura médica especializada, a alocação desses recursos em esgotamento, né, ela considera o benefício prognóstico das terapias, observando, sobretudo, se o suporte orgânico oferecido contribuirá para a evolução natural do paciente. Por exemplo, um dos critérios levados em conta é verificar se determinado suporte orgânico, como um ventilador mecânico, por exemplo, contribuirá para que o paciente tenha uma evolução nesse quadro. Então, dessa maneira, né, a priorização na alocação de leitos de unidades de tratamento intensivo, ela deve considerar, primeiramente, os pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida com elevada probabilidade de recuperação e sem limitações de suporte terapêutico. E, por último, pacientes com doença em estágio de terminalidade sem possibilidade de recuperação. Esse é o critério recomendado pela maioria dos protocolos que são adotados na cultura médica especializada relativos à alocação de leitos de unidades de tratamento intensivo, assim como demais recursos em esgotamento. Essa mesma recomendação ela aplicou-se em diversos países, inclusive no Brasil, aos casos de ocupação de vagas que eram exclusivas para os pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 e em estágio grave da doença. Porém, ainda que se sigam protocolos e recomendações técnicas vigentes,
é impossível ignorar que escolhas como essas são sempre emocionalmente exaustivas. Na verdade, essa é uma tese que a gente levanta no texto, né? Uma tese que nós levantamos no capítulo, a partir, inclusive, dos depoimentos de médicos que são analisados por nós. Isso porque toda vida pode ser afetada como resultado dessa difícil escolha, né? Assim como, a partir da epígrafe que a gente leu no início do texto, mesmo anos depois, Sofia ainda se encontrava afetada, Sofia ainda se encontrava perturbada pela difícil escolha feita, nós acreditamos que a escolha que os médicos fazem diante dessa situação também pode afetar toda a sua vida, né? O estado emocional de um profissional de saúde poderá ser prejudicado pela pressão que recobre a decisão de alocação de recursos e esgotamentos num hospital com muitos pacientes. Ocorre que esses médicos sofrem uma violência emocional que pode, inclusive, elevar os riscos de problemas de saúde mental e comprometer a sua própria capacidade laboral. Então, é uma decisão que pode afetar, de fato, toda a sua vida, né? Pode afetar toda a vida daquele profissional. E mais, nós dizemos que não apenas dos profissionais, mas também dos familiares, mas também dos pacientes, enfim, de todos os sujeitos que se encontram envolvidos nessa situação. Isso porque as ações humanas, elas são sempre influenciadas pelas paixões, pelas suas emoções, como dizia o Aristóteles. E isso não as torna menos virtuosas. Não é porque essas ações são afetadas pelas emoções, não é porque essas escolhas ou esse tipo de escolha que o médico realiza de alguma maneira é afetada pelas suas paixões, pelas suas emoções, que ela deixa de ser uma escolha, deixa de ser uma decisão, né, utilizando o termo de Aristóteles, menos virtuosa. Que ela deixa de ser uma decisão mais acertada ou mais coerente, a gente pode dizer. Para Aristóteles, a alma é o princípio vital humano que lhe permite agir, e ela é inteiramente enquadrada pelas paixões. De maneira que nós podemos dizer que as ações se sobrepõem às paixões. Não podemos supor, então, que a escolha realizada por um médico quanto à alocação de recursos de saúde em esgotamento é inteiramente técnica. Ou seja, não se trata de uma escolha somente orientada pelas normas de um protocolo clínico. Ela também é influenciada pelas paixões que são despertadas no médico, na sua equipe, nos familiares, e que, portanto, orientam o julgamento que faz esse profissional da tomada de uma decisão. Por exemplo, a compaixão e o medo, elas acometem o médico e o seu discurso por inteiro nesse momento de tomada de decisão. Assim como outras paixões também são despertadas nos públicos que assistem a depoimentos desses médicos e que se comovem com a difícil situação enfrentada por eles, pelos pacientes e pelos seus familiares. Predominam paixões como medo de também se encontrar nesta situação, paixões como a própria paixão, a compaixão pelo médico em função da difícil escolha que poderá ser realizada, a compaixão pelos pacientes cabalmente vulneráveis, pelo estado de letargia contrafeita das famílias, e também paixões como a indignação, a revolta contra a precariedade do sistema de saúde, a própria inércia do Estado, das autoridades, enfim. Há um conjunto de paixões que são, de fato, despertadas no auditório que assiste ao depoimento desses médicos que se encontram na linha de frente da pandemia que nós vivemos em curso atualmente.
Esses estados de alma despertados e inflamados no auditório, eles podem alterar o julgamento das pessoas a respeito dos fatos. A compreensão da gravidade da doença, da abrangência da pandemia, do estado de calamidade de saúde pública, da precariedade dos serviços de saúde, são temas a partir dos quais o julgamento, ou sobre os quais os julgamentos das pessoas podem ser afetados, podem ser alterados, né, em função do discurso que é proferido pelos médicos nesses depoimentos. Como efeito dessa mudança de julgamento, o orador espera que as pessoas adotem com maior rigor medidas de contenção da disseminação e do contágio do vírus, como o isolamento social, o uso de máscaras e demais práticas sanitárias de asseio pessoal. Na verdade, a partir dos depoimentos analisados, a gente acredita que é justamente esse um dos objetivos discursivos dos depoimentos dos médicos, alterar o julgamento das pessoas e determinar as ações decorrentes desses julgamentos. Como defende o Meyer, para vencer o auditório é necessário comovê-lo, é necessário seduzi-lo, e os próprios argumentos fundamentados na razão devem apoiar-se nas paixões do auditório para assim conseguir suscitar a adesão. As paixões, portanto, elas possuem o poder de alterar a ótica de quem observa uma questão, fazendo seu julgamento variar de acordo com a afecção introduzida em sua alma, como propõe Figueiredo. Não é sem explicação, portanto, o fato de que inúmeras pessoas que questionavam a gravidade da Covid-19, a pujança de disseminação do vírus e a adoção de medidas de contenção, como o isolamento social, modificaram seus julgamentos quando alguma pessoa muito próxima foi infectada pelo vírus. Essa é uma realidade, inclusive, noticiada em diversos jornais, em diversas entrevistas e reportagens. As pessoas têm seu julgamento, sua valoração, né? A valoração que faziam da pandemia é sensivelmente alterada a partir do momento em que elas vivenciam a experiência de um familiar ou de uma pessoa muito próxima sendo infectada pelo vírus. E a gente pode recuperar uma afirmação do próprio Aristóteles para tentar compreender essa questão. O Aristóteles diz que para as pessoas que amam, as coisas não parecem ser as mesmas que para aquelas que odeiam, nem para os dominados pela cólera, as mesmas que para os tranquilos. Mas se elas são ou totalmente diferentes ou de importância diferente. Isto é, aquele que ama tem por certo que a pessoa sob julgamento não pratica ato injusto ou comete delitos de pouca importância. E aquele que odeia tem por certo o contrário. Então, nossos julgamentos, eles são, inclusive, alterados também, né, em função da proximidade, da relação de proximidade que nós temos com as pessoas, que nós temos com os outros. Né? Se as paixões, então, alteram significativamente os nossos julgamentos, e se elas influenciam nas nossas ações, é imperativo perscrutar a respeito de como se desenrola esse processo persuasivo. Ou seja, se as paixões afetam tanto os nossos posicionamentos, as nossas atitudes, é muito importante que nós compreendamos como que uma paixão se desenvolve, né? Como que nasce uma paixão, como que uma paixão é despertada, por assim dizer. Né? No primeiro capítulo do livro que está sendo apresentado, a professora Flávia Figueiredo, ela explica os modos pelos quais as paixões impactam a alma humana e, portanto, conduzem o sujeito à ação. Né? Trata-se do que a autora denomina de trajetória das paixões. E é esse procedimento teórico, inclusive,
que norteia a análise e reflexão que nós fazemos ao longo desse texto que aqui apresentamos a todos. De maneira geral, a autora encontra e apresenta, né, descreve 5 estágios correspondentes a essa trajetória das paixões. Então, a autora traça uma trajetória das paixões a partir dos estágios da disponibilidade, a identificação, o despertar das paixões, a mudança de julgamento e a ação. Esse percurso desenvolvido permite compreender as paixões desde a sua concepção, antes mesmo que a paixão surja, antes mesmo que ela apareça em uma determinada situação, né? Num auditório, em uma determinada situação. Inclusive... Eu vou aproveitar e fazer um acréscimo aqui ao seu raciocínio, que é muito importante a gente ver, entender isso que você acabou de dizer há uns minutos atrás, a respeito da mudança de julgamento feita pelos familiares de pessoas que foram acometidas pelo coronavírus. Então, todos nós estamos sendo bombardeados por informações acerca do coronavírus há 7 meses, pelo menos, né? Então, a gente está cansado de ter informações de todos os tipos, corretas, incorretas, mas muitas informações. E no momento que uma pessoa próxima a você pega o coronavírus, seu julgamento muda a respeito de tudo, a respeito das formas de evitar, as formas de contágio. Então, você veja, nesse momento, há a identificação, né? Então, não adianta ter informações à vontade, é preciso que tenha uma identificação para que a mudança de julgamento ocorra. Eu achei muito interessante, não queria perder a oportunidade de mostrar como a identificação é a mola propulsora de toda essa catarata, né, do despertar das paixões. Só esse acréscimo. Fique à vontade, professora. Então, levando em consideração toda essa discussão e todos esses pressupostos aqui colocados, no nosso texto, nós observamos a trajetória das paixões que conduzem à escolha de Sofia a partir da análise de depoimentos de médicos brasileiros em entrevistas concedidas à mídia jornalística, notando que emoções prioritariamente são despertadas nos sujeitos que assistem a esses vídeos. Nós analisamos os depoimentos de 2 médicos, né? O médico infectologista Jacques Stambach, entrevista concedida ao portal da BBC News, e o proctologista Maurício Matos, em uma entrevista concedida ao jornal Gazeta do Povo. Uma observação pertinente é que nossa análise ela não recobre o gênero entrevista em sua totalidade, mas o nosso foco é justamente em recortes dos depoimentos que constroem o discurso desses médicos a respeito da escolha de Sofia. Portanto, nós buscamos compreender as condições ou os estágios que solidificam o germinar das paixões em discursos produzidos em contextos, num contexto muito emblemático, né? E realizar isso, né, realizar uma reflexão sobre essa, é muito importante, é fulcral para o entendimento do próprio universo passional do ser humano e de suas consequências, e de todo processo persuasivo em sua complexidade, né? Porque como as pessoas... Como ocorre, né, o despertar de uma paixão em uma situação, em um contexto que arregimenta uma escolha perturbadora relativa à vida humana, como, por exemplo, decidir sobre quem vai morrer ou sobre quem ou não vai morrer, por exemplo. Aqui eu tive um probleminha, né, porque eu havia feito um efeito para que essas imagens não aparecessem assim sobrepostas, mas eu acho que aqui
esse sistema, né, essa plataforma, ela não aceita a apresentação. Mas a intenção era apenas mostrar como diversos jornais, sobretudo jornais brasileiros, noticiaram essa difícil escolha que os médicos precisaram fazer de recursos e esgotamentos durante a pandemia e atrelando essa escolha ao termo escolha de Sofia. Nas manchetes tratam sobre o dilema enfrentado pelos médicos que atuam no enfrentamento da pandemia. Os leitores são sensivelmente comovidos e afetados pela situação. Isso porque há uma espécie de hierarquização, na verdade, a hierarquiza as coisas dessa forma, né? Colocando a vida sempre ou quase sempre no topo. É assim que nós valoramos as coisas. O principal é sempre a vida, né? Porque se trata de um valor cuja origem se encontra no lugar da pessoa, portanto, daquilo que é insubstituível. Então, como se mexe com essa hierarquia, como acaba, de alguma forma, modificando esse valor social que nós temos, as pessoas são muito comovidas ou são sensivelmente afetadas quando se deparam ou quando são noticiadas a respeito desse dilema. Né? As paixões, elas estão essencialmente associadas ao modo como se hierarquizam os valores. Ama-se aquilo que é significativo, importante, e se é indiferente, se tem impudência com aquilo que nada importa. A vida é o bem mais importante. Portanto, ela se encontra no topo da hierarquia de valores, né? As manchetes, elas impactam fortemente as pessoas porque elas ameaçam desestabilizar a maneira como seus valores são culturalmente hierarquizados. Não se pode escolher a não ser pela vida. Mas as manchetes, elas desestabilizam isso porque elas noticiam escolhas que se fazem, né, para além desse pressuposto de que não se pode escolher a não ser pela vida. O discurso dos médicos, portanto, é fortemente argumentado e há um engajamento bastante marcado pelos oradores para convencer o auditório a respeito da validade de suas teses. Vários argumentos e técnicas argumentativas são mobilizadas para alcançar o auditório e mover com as suas paixões. Como adverte Perelman, mesmo que a argumentação retórica se funde num raciocínio lógico, ou seja, racional, em uma tese, uma vez que visa a adesão, ela depende essencialmente do auditório a que se dirige. Portanto, a adesão de um auditório a uma tese está fundamentalmente relacionada à forma como as paixões do auditório são impactadas pelo discurso do orador. Ocorre que as emoções, elas são as causas que fazem alterar os seres humanos e que introduzem mudanças nos seus juízos, como esclareceu Aristóteles. Nos discursos, nos depoimentos que nós analisamos, várias estratégias acionais são acionadas pelos médicos para alcançar os seus auditórios. Para refletir sobre o funcionamento dessas estratégias, é fundamental observarmos a trajetória das paixões. Como nós dissemos, o primeiro estágio da trajetória das paixões é a disponibilidade. Isso porque se acredita que, para uma emoção ser despertada no auditório, ela deve se encontrar disponível para a exploração do orador. O próprio Aristóteles explicou que, para que o julgamento esperado se efetue, é necessário que o orador coloque a si e ao seu auditório em certas disposições. De modo que, se o auditório não apresentar disponibilidade afetiva para o despertar de uma emoção, o orador enfrentará muitas dificuldades para impactá-lo. E, dessa forma, poderá também ter dificuldades para lograr êxito no processo retórico. Né? Então, importa
para o orador as predisposições afetivas, as ideologias, os pontos de vista, as visões de mundo, expectativas do auditório. Em outras palavras, importa que ele se encontre aberto para sentir determinada emoção. Atualizando essa perspectiva, essa afirmação para o contexto brasileiro, nós vivemos em uma situação de polarização política e ideológica em que essa situação em que nós vivemos influencia na disponibilidade ou indisponibilidade do auditório em despertar uma ou outra emoção a partir dos depoimentos dos médicos sobre a alocação dos recursos e esgotamentos durante a pandemia. De modo que, a depender do posicionamento político e ideológico do auditório, paixões como o temor, a compaixão, a indignação, o desprezo e a impudência poderão ou não ser desejadas, né? Então, levando em conta essa situação de polarização, de um lado, inúmeros brasileiros encontram sensibilizados e afetados com o contexto pandêmico do país, atendendo e adotando medidas e orientações à prevenção da doença. Por outro lado, outros tantos são absolutamente apáticos à situação e indiferentes a qualquer medida de segurança, porque desqualificam o discurso sobre a pandemia, questionam a gravidade da doença e também a própria eficiência de medidas adotadas pelos órgãos internacionais e nacionais de saúde. Essa polarização, ela é ideológica, mas ela tem um viés político, sobretudo, em função da posição adotada por determinadas autoridades, como, por exemplo, o próprio presidente da República, o posicionamento adotado por outros dirigentes de partidos de esquerda, enfim, a polarização política que vive o país influencia na disponibilidade em que se encontram as pessoas para que uma ou outra paixão seja despertada. Uma estratégia muito comum nos depoimentos dos médicos é a suposição da crueldade da escolha entre vidas. E aí eu trouxe 2 recortes só para a gente ver brevemente. O primeiro diz: não há como ampliar a estrutura desse tipo de serviço para atender 200 mil pessoas de uma só vez. Então você precisa analisar quem tem mais chances de sobreviver. Isso assusta e pode parecer cruel, mas é absolutamente racional. Sabemos que parece muito cruel, mas não é assim. Muitos pacientes estão tão graves, inclusive por outras doenças anteriores, que a chance de recuperação é mínima, desprezível, meramente estatística. E os leitos de UTI são valiosos. Esse score não exclui nenhum paciente, mas hierarquiza aquele que tem mais chances de sobreviver. O discurso desses médicos defende a tese da normalidade da escolha, ainda que pareça ser muito cruel pelo fato de se lidar com vidas humanas. Argumenta-se do ponto de vista da racionalidade, o que sugere não se tratar de uma escolha subjetiva emocional, mas sim utilitária. A intenção parece ser destacar que não é escolha simplesmente deliberada do médico, mas que preza pelo princípio do bem-estar máximo. Ou seja, mais vale 2 pessoas serem beneficiadas do que uma. É uma lógica que se funda no lugar da quantidade. Um bem que serve a um número muito grande de pessoas tem mais valor do que um bem que serve a apenas um pequeno grupo. É esse o raciocínio que parece se encontrar atrás desses discursos. Na hierarquia, o critério fundamentalmente adotado é o estado do paciente. No topo ficarão os pacientes com maior chance de sobrevivência e, portanto, serão os pacientes que ocuparão os leitos. Na base, os pacientes com comorbidades, com menor chance de sobrevivência. E os médicos buscam explicar isso, né? Se você escolher tratar o paciente errado, vai usar muito tempo e recursos com alguém que não chegará a ser salvo e deixará de atender 2 ou 3 pessoas, ou outras 3 pessoas, que vão morrer pela falta de atendimento. Em uma situação assim, é melhor salvar um do que nenhum. Quando eu dou o respirador para o paciente, ele vai ficar 2 ou 3 semanas. Então, o respirador fica disponível para outra pessoa.
Se eu escolho alguém com menos chances de sobreviver, ele fica 4, 5, 6 dias e morre. Então, aquele que eu não escolhi, que tinha maior chance, ele vai agravar enquanto aguarda o respirador. E quando ele finalmente conseguir a vaga, ele vai estar numa condição tão crítica que aquele respirador não vai mais salvá-lo. Esse é o dilema. O dilema enfrentado pelos médicos chancela, portanto, a analogia que a mídia, inclusive, faz com a narrativa da escolha de Sofia. É melhor salvar um do que nenhum. Tal qual Sofia, é preciso escolher o paciente certo, aquele que possui maiores possibilidades de sobrevivência. O filho mais velho apresentava condições melhores ao enfrentamento da brutalidade dos campos de concentração de todo o sistema nazista. Portanto, seria mais preferível escolhê-lo para a vida. Os médicos fazem a mesma coisa, eles precisam escolher o paciente certo, o que significa saber alocar mais acertadamente os recursos esgotados para o bem-estar comum. É uma questão, a partir desse ponto de vista, né, puramente utilitária, mas que não é isenta de passionalidade. É isso que nós defendemos, né? Apesar de se colocar como uma questão utilitária, ela não é isenta de passionalidade, porque são as paixões que determinam essa escolha enquanto uma ação humana. A ação de escolher um paciente, a escolha de um paciente é uma ação, e elas são determinadas, ou pelo menos influenciadas pelas paixões. A depender da disposição do auditório, portanto, os discursos dos médicos poderão mover paixões como o temor, a compaixão, a indignação, né, o desprezo, a impudência. Até porque o mesmo evento ele pode tomar aparências inteiramente diferentes e se revestir de outras importâncias conforme se altere o auditório, como diz Aristóteles. Então, conforme o auditório, a disposição, a disponibilidade ou indisponibilidade para o surgimento para o despertar de uma ou outra paixão pode ser alterado, né? Leitores cujo familiar é um desses pacientes com menores chances de sobrevivência em razão de comorbidades ou de agravamento da patologia se encontrarão mais dispostos a desenvolver paixões como o temor, medo de que seu parente possa falecer, compaixão pelo infortúnio não merecido e indignação com a precariedade dos serviços de saúde no país. Leitores que, porventura, possam se encontrar na condição de paciente, ainda que com sintomas muito leves, cujo tratamento é domiciliar, estão muito mais dispostos a sentirem temor pelo mal iminente e compaixão por aqueles que se encontram em situação mais grave, sem garantia de todos os recursos necessários para o tratamento. Então, quando a paixão encontra espaço no campo afetivo do auditório, né, quando há disponibilidade, ela alcança o seu segundo estágio, que é justamente a identificação. A professora Flávia diz que é somente quando o auditório se identifica com o discurso do orador que ele consegue ser movido por ele. Então, a identificação, nesse caso, ela pode ocorrer em relação à insuficiência dos serviços de saúde, ao dilema enfrentado pelos médicos, porque, de algum modo, todos nós passamos por situações na vida que demandam difíceis escolhas, todos nós que fazemos uso de serviço de saúde pública, de alguma maneira, né, já nos encontramos indignados com a insuficiência e precariedade desses serviços, ou a identificação pode ocorrer com a própria condição de paciente ou de familiar de paciente, a partir de uma situação que faz lembrar alguém importante para o auditório e que integra a sua história, como a professora Flávia explicou agora há pouco, quando fez uso da fala. De todo modo, em todas essas situações, ocorre identificação do auditório com o discurso do orador. E, a partir de então, uma paixão ela pode ser despertada, né? A fim de que o auditório possa se identificar com o discurso proferido,
os médicos eles são enfáticos em comovê-lo, inclusive utilizando determinadas estratégias, como o emprego da forma pronominal de segunda pessoa você, que estabelece muito mais proximidade com o auditório, ou ainda, né, com o uso do verbo infinitivo escolher na construção de uma sentença subordinada correlativa hipotética, tipo, se P, então que. Essa construção, ela sugere que o interlocutor ocupe o lugar do locutor, para que imagine as emoções sentidas por ele naquela situação, ou mesmo avalie se haveria uma outra alternativa. A esse respeito, Aristóteles diz, né, que quando for vantajoso para um orador que os ouvintes sintam temor, convém adverti-los, no sentido de que pode acontecer-lhe mesmo alguma coisa de mal. Convém ainda demonstrar-lhes como é que a gente da mesma condição sofre ou já sofreu, tanto por parte das pessoas que não se esperaria, como por coisas e circunstâncias de que não se estava à espera. Então, a estratégia de fazer com que o auditório se coloque no lugar do médico acaba sendo um recurso argumentativo muito importante nesse caso. Uma paixão despertada, portanto, é o medo, né? E o medo é essa representação de um mal iminente. Para que as pessoas possam sentir algum temor, é preciso que elas saibam que o infortúnio pode lhes ocorrer. É por isso que o médico recorre à ilustração, ainda que hipotética, para que o auditório reconheça a possibilidade de enfrentamento do dilema, né? A identificação, ela se relaciona intimamente ao legado cultural do auditório. E assim as suas histórias, suas práticas, lembranças, preferências, valores, conforme diz Figueiredo. Certos leitores dos jornais podem mesmo não se identificar com o discurso dos médicos, porque descreditam quaisquer tentativas de validação da gravidade da situação pandêmica enfrentada no país, né? Muita gente pode dizer, não, isso é pura fake news, isso não existe na verdade. E, portanto, paixões como o temor, a compaixão, a indignação, não encontram solo fértil para germinarem nesse tipo de auditório. Aqueles que acham que nunca vai lhes acontecer nada de mal, não têm medo, nem receiam as coisas, as pessoas e os momentos que, na sua maneira de pensar, não podem provocar medo, já dizia o Aristóteles. Então, quando o auditório se identifica com o discurso, é que as paixões são despertadas. E esse é o terceiro estágio da trajetória das paixões, né, conforme Figueiredo. É o despertar, é o ponto fulcral desse processo, porque é quando as paixões se manifestam, né? No caso dos discursos analisados, paixões como o temor, a compaixão e a ação serão despertadas no auditório, que experienciará alterações fisiológicas que lhe causarão sensações de dor. O medo de ser infectado e de adoecer gravemente é uma situação aflitiva que perturba pela projeção do mal iminente penoso, prejudicado por uma expectativa de apresentar comorbidades que poderão agravar ainda mais o estado. O mesmo se pode dizer a respeito do medo de que esse infortúnio recaia sobre um familiar, sobre uma pessoa próxima, sobre uma pessoa querida. As paixões, elas afetam a da alma, mas também o corpo as sente. As sequelas dessa dor no corpo, no caso da pandemia, da Covid, enfim, podem ser verificados no quantitativo de pessoas que apresentaram distúrbios ou doenças emocionais desde o início da pandemia. No Brasil, por exemplo, os casos de depressão, eles duplicaram nesse período. E problemas como ansiedade e estresse tiveram um aumento expressivo de 80%, segundo uma pesquisa da UERJ. Quando se afunila essa população, a maioria é constituída de idosos e de pessoas com doenças existentes, ou seja, de pessoas que estão muito mais predispostas a apresentarem complicações. Então, paixões como a compaixão e a piedade são também despertadas no auditório.
A compaixão, segundo Aristóteles, consiste numa pena causada pela aparição de um mal destruidor e aflitivo, afetando quem não merece ser afetado. A pandemia é um mal real, alardeador, que está próximo e sem perspectiva de fim. A doença em curso, a morte do outro, comove, provoca pena, compaixão, justamente porque é um infortúnio imerecido. Ninguém merece, são pessoas que não merecem. Não se trata de pena justa, não é sentença paga por um crime cometido, mas a disposição ao acaso de um mal invisível que ameaça. Ninguém está pagando por um crime ao ser contaminado pela doença, mas é um mal que se dá ao acaso. Sentem compaixão aqueles que acham que pode recair sobre eles o mesmo mal, pois já sofreram algo parecido e deles sobressaíram. Aristóteles diz que os idosos, devido à prudência e experiência, os fracos, os covardes, porque têm medo, os mais instruídos, porque conseguem calcular os riscos, os que têm pais, filhos ou esposas, porque todos esses lhes são queridos, estão mais predispostos, digamos assim, a sentirem compaixão. Atualizando para o contexto pandêmico, todos esses estão mais dispostos a despertar compaixão. Mas também todo indivíduo que já tem adoecido, que assim já experienciou a dor sofrida, pode também sentir compaixão por aquele que agora sofre pelo mal de outrora. E a compaixão pode também ser sentida pelos médicos que estão no enfrentamento da doença, que se arriscam na tentativa de salvar vidas, que estão se contaminando, que estão adoecendo e que ainda precisam fazer difíceis escolhas, né? Ainda que a compaixão se contrapõe à indignação, como diz Aristóteles, já que uma trata de pena pelos que sofrem sem merecer, e a outra da pena experienciada por estes desmerecidos, elas têm a mesma origem. E a gente vê também a indignação no discurso dos médicos, né? O auditório que sente compaixão a partir do discurso dos médicos também fica indignado com a situação vivenciada. E aí a gente recupera um trecho de um dos depoimentos em que o médico diz: é inaceitável que a decisão sobre a vida e morte dos seres humanos, neste momento da pandemia, seja jogada sobre os ombros dos médicos. E é isso que provoca a indignação no auditório. É o sucateamento crônico dos sistemas de saúde brasileiro, o esgotamento de recursos de saúde considerados como essenciais ao enfrentamento da pandemia, o desprezo de alguns políticos a despeito da situação, a falta de assistência, de condições dignas de trabalho, de serviços humanizados para os pacientes, enfim. É uma indignação contra o sistema, contra aqueles que mantêm o sistema, contra as autoridades políticas e sanitárias que deveriam dispor de condições para que uma escolha desse tipo não fosse imposta aos médicos, porque não parece ter argumento plausível que justifique a escolha de um paciente em detrimento do outro. A indignação, ela se constrói porque essas mesmas autoridades nunca estarão no lugar do paciente sentenciado à morte. Nunca serão a filha de Sofia, e nem também o filho, pois eles não precisaram ser escolhidos. Não é justo que aqueles que não são nossos iguais sejam julgados dignos de bens iguais aos nossos, como diz Aristóteles. Quando as emoções são despertadas e assim as sensações de dor são experienciadas, elas provocam uma mudança de julgamento, o quarto estágio dessa trajetória das paixões. A sinestesia dessas paixões impacta a alma do auditório e altera suas experiências, suas crenças, seus valores, faz com que o auditório modifique seu julgamento, faz com que o auditório se convença acerca da gravidade do estado de calamidade de saúde no Brasil em função da pandemia. Segundo Figueiredo, nesse estágio, ocorre uma conjunção do corpo e da mente, impulsionados por uma mesma causa, que é a sensação de dor experienciada pelas paixões. O estado da alma foi afetado e um novo julgamento se constrói, né? E, finalmente, né, a gente passa para um último estágio, né, assim por dizer, né,
que é justamente agora se espera que o auditório possa agir. Se o estado inicial foi alterado, a questão que se coloca é o que fazer e como proceder frente ao novo julgamento. É necessário que se escolha a ação mais adequada. No caso, adotar as medidas de prevenção recomendadas pelas entidades de saúde, ou, por exemplo, arriscar-se destemidamente, no caso daqueles que não despertaram paixões como medo, temor, etc. Essa escolha, ainda que motivada pelas paixões, ela deve também ser relativamente racional, sob a pena de sofrermos consequências severas. Quando se faz a escolha mais acertada, ainda que se encontrar dispostos a novas configurações que ela impõe. Adotar medidas de prevenção, como isolamento social, demanda disposição para aprender a conviver nesse novo contorno de práticas de interação e de hábitos culturais profundamente distintos de antes. Dessa forma, é possível agir, é possível enfrentar o mal. E assim se encerra toda essa trajetória das paixões, com a ação. Eu encerro minha fala e agradeço a todos que estavam me ouvindo. Parabéns, professor Ananias, pela excelente fala, pelo belíssimo texto. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Sim, está Sim, ótimo. agora sim. Bom, pela belíssima fala, pelo texto tão gostoso de ler, tão didático, né? Meta-retórico, usa da retórica para falar sobre retórica, para falar sobre paixões. Mexe com as nossas paixões para falar sobre paixões. Isso é metalinguagem. Achei um texto muito lúdico, muito cirúrgico também. E eu gostaria de parabenizar porque esse texto do professor Ananias, com certeza, vem para fazer um elo, né, pelo menos dos textos que eu já li sobre paixões, principalmente dos textos da professora Flávia, são os que eu mais leio quando se trata de paixão, né? Tem aquele livro O Animal que Nos Habita, que é um livro maravilhoso que discute retórica e paixões, né? E é um livro, e é um texto, o texto do professor Ananias é um texto que consegue aproximar, né, além da paixão, a paixão e uma categoria bastante discutida pelo nosso grupo, né, atualmente, que são os valores e as hierarquias de valores que vêm a culminar muito perfeitamente com esse momento de pandemia e com a escolha de Sofia, né, para com os médicos. Os médicos, eles precisam, de certa forma, embora haja um protocolo, né, eles precisam, esse protocolo ele é construído de forma hierárquica, né, que precisa levar ao topo dessa hierarquia, né, algumas características que vão partir, né, das questões de saúde, comorbidades, idade, enfim, que vai construir uma hierarquia. E aí eu gostaria de iniciar já fazendo um questionamento e depois eu abro para os demais colegas fazerem apontamentos, discussões, né, sugestões. Eu queria dizer que eu aprendi muito lendo o texto do professor Ananias e é um texto muito bem escrito, né, que dá gosto de ler, assim, e a gente consegue ver Ananias a todo momento nesse texto. E aí eu começo mais uma vez, elencando essa aproximação que Ananias faz das paixões com os valores, né? Eu acho que são interdependentes, uma vez que quando você fala de valor, quando você hierarquiza um valor, né, seu, você o hierarquiza porque você sente, porque você tem aquilo como algo importante, primordial, que causa emoção, que causa sentimento, que causa algum tipo de sentimento, né? E aí, Ananias, eu gostaria que você, embora você já tenha apresentado, inclusive traz uma citação do Perelman, né, de retórica, se eu não me engano, do Perelman, né, que faz um pouco dessa aproximação entre a nova retórica e as discussões sobre as paixões, né? E aí o Perelman, no Tratado da Argumentação, ele não fala muito, aliás, ele não cita a palavra paixão, né? Embora a gente consiga perceber, né, quando ele fala em contato dos espíritos, quando ele reserva um espaço para discutir o auditório e o orador, a gente consegue perceber, de certa forma, que há aí que se leva em consideração aí, né, as emoções, as paixões do auditório.
E aí a gente vê também que a linha histórica, a linha tênue da história da retórica, ela passa altos e baixos, com descrença, descrédito, depois com a ascensão. Né? E a gente vê que a questão da alma, do espírito, né, que surge lá com Platão, a questão da alma, passa por Aristóteles, Perlman vai falar sobre o contato com o espírito, sobre os espíritos. E aí, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho qual é o espaço, né, das paixões, né, qual é o espaço reservado, né, nas discussões da nova retórica, não especificamente só no tratado, mas nas outras obras, no Império Retórico e na retórica. Né? Tendo em vista que, por exemplo, no tratado, o Perlman ele não fala, como eu já disse, sobre paixões. Mas, por exemplo, no Império Retórico, ele vai falar, quando ele está falando lá do Santo Agostinho, né, dos escritos de Santo Agostinho, ele vai dizer que Santo Agostinho dizia: não basta apenas convencer os fiéis, é preciso levar eles às lágrimas, né? Que aí a gente vê mais uma vez o fator do valor e do sentimento, da paixão, intrinsecamente ligado às questões. Então, minha deixa mais para você falar um pouco do lugar das paixões, das emoções na nova retórica. Obrigado, Cleilton, né, pelas ponderações. De fato, mesmo que na nova retórica não exista necessariamente uma teoria sobre as paixões, né, ou se trata de uma abordagem que não privilegia necessariamente a discussão relativa sobre as emoções, mas quando o próprio Perelman pensa a argumentação, né, pensa a adesão a uma tese, quando ele diz que a adesão a uma tese depende fundamentalmente do auditório e do modo como se move com esse auditório, né, como se consegue fazer o auditório aderir a uma tese, claramente nós enxergamos espaço para o trabalho com as emoções nesse caso. Eu penso que o fato da nova retórica não teorizar, né, não tratar especificamente a respeito das emoções, se justifica pelo próprio descrédito que as emoções sofreram, né, ao longo de toda a história da retórica, posteriormente ao Aristóteles. Na verdade, acho que dizer que as paixões, as emoções, elas começam a ser pauta dos estudos em argumentação mais recentemente, né? Sobretudo a partir dos trabalhos de alguns pesquisadores, como Meyer, Eli, e muitos outros. Mas lá na década de 50, quando o Perelman, e anteriormente, né, começa a discutir, elaborar o seu tratado sobre a argumentação, eu acho que ainda há muita influência desse descrédito relativo às emoções, né, que hoje começa a ser, de fato rompido. Porque hoje as emoções têm tido lugar nos estudos em argumentação a partir das diversas perspectivas, inclusive no âmbito dos próprios estudos linguísticos, né? As emoções têm tomado espaço ou têm sido pauta dos estudos linguísticos também. Então, só retomando sua questão, eu acredito que, ainda que Perelman não faça menção propriamente às emoções, que não teorize sobre as emoções, mas a nova retórica não exclui o estudo das emoções, né? Quando retoma o próprio esquema aristotélico, quando menciona que a argumentação depende fundamentalmente do auditório, eu acho que há nisso um espaço muito produtivo para se discutir paixões, para se discutir emoções. Muito bom, muito bem respondido, professor. E agora eu gostaria de abrir a discussão para os demais colegas, as demais colegas. Eu gostaria de fazer, pode se inscrever, que aí, por ordem de aclamação, eu vou dando espaço aqui para as perguntas, para as questões. Algum questionamento, alguma colocação, algum apontamento, sugestão, elogio, gente, também. Tem mais?
O Tiziano, então, pede a fala. Por favor, Tiziano. Olá, professor, bom dia. Bom dia. Professor, eu tenho uma pergunta. O senhor acha que essas paixões, né, no caso específico aí do seu corpus, elas são intensificadas ou elas são propiciadas pelo discurso oficial, por exemplo, do governo? Você acha que esse tipo de paixão na hora dessa decisão e nesses profissionais há uma influência de discursos hegemônicos ou dominantes, digamos assim? Uhum. Eu acho que o discurso, sobretudo oficial, né, o discurso oficial por parte do governo, influencia na disponibilidade e indisponibilidade, inclusive, para o despertar de uma ou outra paixão. Como eu coloquei, a própria situação de polarização do país, né, permite a gente pensar dessa forma. As pessoas que apresentam uma postura que se afina muito mais com a postura adotada pelo governo, né, inclusive de maneira oficial, a gente pode por assim dizer, estão muito menos dispostas a despertarem paixões como medo, compaixão, temor relativo à causa da pandemia. Eu penso que, nesse caso, o discurso oficial influencia dessa maneira, né? Na indisponibilidade para que as pessoas que são adeptas, que seguem, que são seguidoras da ideologia do governo atual, a não despertar essas paixões que eu acabei de citar. Mas, claro, isso pode mudar, né? Os nossos julgamentos podem ser alterados. Inclusive, como a professora colocou, a partir do momento em que essa pessoa vivencia uma situação com um familiar extremamente gravemente afetado pela essa doença. Aí, nesse caso, há um processo de identificação e o seu julgamento pode ser alterado. Mas eu creio que influencia, sobretudo, a partir dessa perspectiva. Muito bom, professor. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento, algum apontamento? Alguma discussão? Eu gostaria só de comentar algo. Pode ficar à vontade, Luiz. Então, é Luiz Alves, do doutorado, orientando a professora Maria Flávia. Eu só estou me lembrando aqui, professor Manias, que o golpe de misericórdia na história antiga, Idade Média, nas guerras, o golpe de misericórdia era aquele golpe, né, de um soldado que via alguém lá sofrendo, moribundo, e ele ia lá, dava um golpe, né, para que a pessoa não continuasse naquele sofrimento. É a origem da palavra o golpe, da expressão, né, o golpe de misericórdia. E aí o senhor falou sobre a misericórdia no sentido, não é misericórdia, compaixão, no sentido de salvar o outro, né? Então, só para compartilhar como que essa noção de compaixão, de misericórdia, pode alterar de acordo com a disponibilidade, né? Como a gente está comentando aqui. Então, na guerra seria matar para aliviar o sofrimento. E agora, nessa situação de pandemia, não, eu tenho misericórdia daquilo ali, ele está sofrendo, mas eu vou tentar resgatá-lo, né? Tentar salvá-lo, no caso do ambiente médico. Então, seria só um comentário, se o senhor puder fazer também algum comentário disso aí. Ok, um abraço e eu gostei muito da exposição do senhor. Obrigado. Eu acho que é justamente por isso que a gente pode fazer uma associação, né, entre as paixões e os valores, porque elas dependem essencialmente dos valores de cada cultura, de cada região e de cada sujeito, sobretudo.
né? Então, eu acho que a própria noção de valor, de como se concebe, de como se valoram as coisas, é que explica, inclusive, essa alteração, essa mudança em relação à mesma paixão, numa época compreendida de uma dada forma, talvez hoje compreendida noutros termos, né? Aproveitando esse comentário do Luiz e a sua resposta, né, Nias, eu gostaria de fazer uma provocação aí para o Sueilton, né, nosso colega, que já que você trabalha com identidade, memória, né, tem interesse por esses assuntos, eu gostaria muito de, no futuro, ouvir de você uma reflexão a respeito da trajetória das paixões e da questão dos valores e a hierarquia de valores, né? Como que na disponibilidade, como se configura essa disponibilidade a partir também da questão da identidade prévia aí desse auditório, né? Por que eu te faço assim, gostaria muito de ouvir uma reflexão sua, Sueilton, pelo seguinte, a trajetória das paixões está proposta, né, aí vai ser, ela já vem desde 2018 em forma de publicação, mas agora, em 2020, ela está mais completa nessa publicação que vai sair, e nós precisamos de mais trabalhos que nos ajudem a estruturar as formas de investigação do estágio da disponibilidade. Então, no trabalho do Alain, desse mesmo livro, ele mostra como que a ideologia pode ser um instrumento a nosso favor, ajudando a entender a configuração da disponibilidade do auditório. É uma perspectiva, mas nós precisamos de outras perspectivas, e eu acredito que nos seus estudos você tem como contribuir conosco. Então, gostaria muito de ouvir reflexões suas, para o futuro. Só isso. Sim, professora, fico feliz com o convite e será um prazer a gente abrir um espaço para discutir, né? Paixão pela paixão, né? Pela identidade, pela memória, a argumentação. Será um prazer, sim. Vai ser muito bom. E assim, também esse intercâmbio nosso, né, aqui no Brasil, isso é uma coisa boa que a pandemia trouxe para nós, que por mais que nós quiséssemos nos aproximar, a distância realmente era uma barreira muito consistente, né? E agora essas distâncias foram quebradas. Então nós temos aqui vocês, né, do Rio Grande do Norte. Temos o Flávio Passos aqui conosco também hoje, que é de Sergipe. Fica para você também o convite, Flávio, de trazer suas reflexões para a teoria. E temos aqui, hoje tinha gente de Guarulhos, tem muita gente de São Paulo aqui conosco, né? E o pessoal aqui desse sul de Minas, do Luiz Alves também, que é de Minas Gerais, de uma parte mais do norte. E então que as nossas pesquisas na área de retórica encontrem mais corpo, já que as nossas barreiras agora estão menos consistentes, né? Então vamos dar esse espaço para isso. Mais alguma colocação, questionamento, pessoal? Gostaria de pegar a vez. Mais alguém? Algum comentário? A Márcia falou aqui, Ananias, que você que ficou muito didática a sua explicação, né, que você explica com muita clareza a teoria. Eu acho que é por isso que quase não teve muita pergunta, porque realmente o texto está muito amarrado, né, muito bem organizado, e é um texto de extrema relevância para nós hoje, pensarmos numa reflexão sobre o momento que a gente está vivendo. Obrigado. Então, eu passo a palavra agora para o professor Ananias, para fazer suas considerações finais, agradecimentos. Né? Eu acredito que mais ninguém tem nenhum questionamento. Eu acredito também que o texto é muito didático e a apresentação foi muito didática também, né? E reforço os parabéns, né, ao professor Ananias e agradecer ao grupo área, professora Flávia e também a Ananias pelo convite de estar mediando, né, e fazendo esses intercâmbios, essas relações. Eu sou muito grato por isso.
agora a palavra para o professor Ananias para fazer suas considerações finais. Obrigado, eu queria agradecer inicialmente ao professor Suelito, né, por ter aceitado o nosso convite para mediar essa fala, essa discussão, e agradecer à professora Flávia pela oportunidade de estar aqui nesse grupo, discutindo, conhecendo, discutindo essa teoria que acho que assim nos encanta bastante, porque mexe com nossas paixões, literalmente, né? Então, muito obrigado, professor, obrigado a todos pela escuta, né? E um abraço para todos e vamos seguir, né? Já são quase 10 horas, a gente já tem a outra apresentação daqui a pouco.